Você já se perguntou como é feito o macarrão que chega à sua mesa? Aquele alimento simples, presente em praticamente todas as cozinhas do planeta, tem uma história fascinante, cheia de curiosidades, mistérios e ciência. Hoje, você vai descobrir o verdadeiro segredo por trás do macarrão, desde o grão de trigo até o prato servido na sua mesa. Mas antes de começarmos essa jornada, já aproveita e se inscreve no canal Segredos do Mundo, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você descobre o que há por trás das coisas que parecem simples, mas escondem processos incríveis. Vamos começar do início. Tudo nasce de um ingrediente essencial, o trigo. Mas não é qualquer trigo, é o chamado trigo duro, ou Triticum durum. Esse tipo é diferente do trigo comum usado em bolos ou pães. Ele possui mais proteína, mais glúten e uma textura mais firme, perfeita para criar o macarrão. O cultivo desse trigo acontece em regiões de clima seco, como partes da Itália, Canadá, Argentina e até do Brasil. Depois da colheita, os grãos passam por uma rigorosa seleção. Eles são limpos, separados e testados em laboratórios para garantir pureza, cor e resistência. A etapa seguinte é a moagem. Os grãos entram em enormes moinhos industriais, onde rolos de aço os esmagam até virar uma farinha amarelada, chamada sêmola. A sêmola é o coração do macarrão. Ela tem textura mais grossa e granulada que a farinha comum, e é isso que dá firmeza à massa. Depois ela é peneirada e armazenada em silos gigantes, prontos para a fase da mistura. Dentro das fábricas, tudo é controlado com precisão milimétrica. Máquinas automáticas medem a quantidade exata de sêmola e adicionam água puríssima, em temperatura ideal. Nada mais entra na receita do macarrão tradicional. Sem ovos, sem sal, sem conservantes, apenas água e trigo. A mistura é lenta e constante, até formar uma massa elástica e compacta. Agora a magia começa. A massa é empurrada para dentro de cilindros de pressão e passa por moldes metálicos chamados matrizes. Essas matrizes são as responsáveis por dar forma ao macarrão: espaguete, penne, fettuccine, parafuso, lasanha e centenas de outros formatos. Aliás, existem mais de 600 tipos diferentes de macarrão catalogados no mundo. E cada um tem um propósito específico. O espaguete, por exemplo, combina melhor com molhos leves. O penne é ótimo para molhos cremosos. O fusilli retém pedaços de carne e legumes. E a lasanha, com suas camadas, é perfeita para gratinar. Depois que o macarrão ganha forma, ele ainda está úmido e frágil. Por isso, entra em enormes túneis de secagem. A secagem é uma das etapas mais delicadas de toda a produção. Se for rápida demais, o macarrão quebra. Se for lenta demais, ele pode estragar. As fábricas usam túneis com temperatura e umidade controladas. O ar quente circula lentamente, retirando a água da massa até restar apenas cerca de 12% de umidade. Esse processo pode durar de 6 a 48 horas, dependendo do tipo e da tecnologia usada. Sensores digitais monitoram tudo: temperatura, fluxo de ar e tempo de secagem, e é aqui que cada fábrica guarda seus segredos. Pequenos ajustes na temperatura e na velocidade da secagem podem alterar a cor, o sabor e até o tempo de cozimento do macarrão. Essas variações fazem parte da assinatura de cada marca. Enquanto o macarrão seca, uma equipe técnica analisa amostras para garantir qualidade e textura ideais. Eles verificam a elasticidade, a resistência e o ponto de cozimento. Somente quando tudo está perfeito, o produto segue para a embalagem. Agora, uma curiosidade. Você sabia que o macarrão, ao contrário do que muita gente pensa, não nasceu na Itália? Acredita-se que sua origem remonta à China, há mais de 4.000 anos. Os chineses já produziam fios de massa feitos de cereais e água muito antes de o prato chegar à Europa. Mas foram os italianos que transformaram o macarrão em arte. Eles aprimoraram as técnicas, criaram novas receitas, adicionaram molhos e transformaram esse alimento em símbolo da cultura italiana. Hoje, o macarrão é parte do patrimônio gastronômico da humanidade
E já que chegamos até aqui, aproveita para deixar seu like e comentar. Qual o seu tipo de macarrão preferido? O espaguete clássico, o penne cremoso ou a lasanha de domingo? Comenta aí e não esquece de se inscrever, porque ainda tem muita coisa surpreendente vindo pela frente. Voltando à nossa jornada, depois da secagem, o macarrão é resfriado lentamente e passa por uma inspeção óptica. Câmeras de alta resolução analisam cor, textura e formato, detectando qualquer imperfeição. Os pedaços quebrados ou mal formados são automaticamente retirados da linha. Em seguida, o macarrão é empacotado em máquinas de alta velocidade, que selam cada pacote e imprimem a data e o lote de produção, tudo sem contato humano direto. Esses pacotes são então enviados para centros de distribuição e supermercados em todo o mundo. E é assim que um simples grão de trigo se transforma em um dos alimentos mais consumidos da Terra. Mas você sabia que existe uma diferença importante entre o macarrão comum e o macarrão instantâneo? O macarrão instantâneo é cozido e depois frito em óleo quente ou desidratado com ar quente intenso. Esse processo cria aquela textura crocante e permite que ele cozinhe em apenas 3 minutos. Foi uma invenção japonesa de 1958, feita por Momofuku Ando, o criador do ramen instantâneo. Hoje, é um dos produtos mais consumidos do planeta, com bilhões de porções vendidas todos os anos. O macarrão também é um alimento com forte presença cultural. Na Itália, há mais de 300 nomes diferentes para tipos de massa. Cada região tem seu estilo. No norte, predominam as massas com ovos e molhos cremosos. No sul, as massas secas, com molho de tomate e azeite. Na Ásia, ele é base de sopas, frituras e pratos tradicionais como o chow mein e o ramen. E no Brasil, virou sinônimo de domingo em família. Mas e o valor nutricional do macarrão? Muita gente acredita que ele engorda, mas a verdade é que o macarrão é uma excelente fonte de energia. Feito de trigo, ele contém carboidratos complexos que fornecem combustível para o corpo de forma gradual. Quando consumido com moderação e acompanhado de molhos naturais, ele pode fazer parte de uma dieta equilibrada. Falando em molhos, sabia que o molho foi o principal responsável pela popularização do macarrão? Os italianos descobriram que combinar a massa com tomates e ervas criava uma explosão de sabores. Com o tempo, surgiram molhos à base de queijo, creme, carne, legumes e até frutos do mar. Cada tipo de molho foi pensado para combinar com uma textura específica de massa. E aqui vai uma curiosidade histórica. No século XIX, na cidade de Nápoles, era comum as pessoas comerem macarrão nas ruas com as mãos. O alimento era barato, nutritivo e rápido de preparar. Foi só depois da invenção do garfo de 3 pontas que o hábito de enrolar o espaguete virou tradição. Hoje, o macarrão é símbolo de união, de cultura e de simplicidade. Mas por trás dessa simplicidade, a tecnologia de ponta, controle rigoroso e muita ciência. Desde os testes laboratoriais da farinha até o empacotamento automatizado, cada etapa do processo garante que o produto chegue à sua mesa com qualidade e segurança. E não podemos esquecer do impacto ambiental. Muitas fábricas modernas estão investindo em sistemas sustentáveis de produção. A água usada na mistura é reciclada, e os resíduos de trigo são reaproveitados como ração ou biocombustível. Além disso, novas embalagens biodegradáveis estão substituindo o plástico tradicional, reduzindo o impacto no meio ambiente. O futuro do macarrão também está sendo moldado pela inovação. Pesquisadores estão desenvolvendo massas com maior valor nutricional, usando ingredientes como lentilha, grão de bico, quinoa e espinafre. Outras versões incluem proteínas vegetais e até macarrões feitos com algas marinhas. Tudo isso para atender à crescente demanda por alimentos mais saudáveis e sustentáveis. E no meio de tanta tecnologia, uma coisa não mudou: a paixão das pessoas por esse alimento simples e versátil. O macarrão continua sendo sinônimo de conforto, de sabor e de momentos compartilhados. Da próxima vez que você preparar um prato de macarrão, lembre-se: por trás de cada fio há séculos de história, inovação e dedicação humana. Do campo à fábrica,
do maquinário moderno ao seu prato, essa é uma das jornadas mais fascinantes do mundo dos alimentos. Agora que você conhece todo o processo, nunca mais vai olhar para um prato de macarrão da mesma forma. E se você gostou dessa viagem, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal Segredos do Mundo para continuar descobrindo como as coisas mais simples do dia a dia escondem histórias extraordinárias. Nos vemos no próximo episódio.